a mente. Tudo o que fazemos, pensamos, sentimos e dizemos é determinado pelo funcionamento dela. Os psicólogos tomam o comportamento humano como dados brutos para testar suas teorias sobre como a mente funciona. Para os pacientes, isso significa compreender quais são os processos mentais que estão desencadeando reações negativas em suas vidas. Assim é possível trabalhá-las de forma a mudar esses comportamentos por uma mente mais saudável. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, temos hoje no Brasil 310 mil psicólogos. Destes, 90% são mulheres. Feliz Dia dos Psicólogos. Parabéns a nós psicólogos e a vocês que escolheram a psicologia como a sua profissão. E nada melhor do que comemorar o Dia do Psicólogo com várias palestras importantes. Nós tivemos já de manhã 2 palestras, uma falando sobre a avaliação psicológica, a outra palestra, ela nos trazendo o conhecimento sobre encontros e desencontros da adoção, caminhos e possibilidades. E agora à noite eu vou convidar a aluna Yasmin Almeida Maia, do 9º semestre, para conduzir, mediar a palestra tão esperada por todos. Um bom evento e até mais. Boa noite. Eu sou a Yasmin, eu estou no 9º semestre de Psicologia, como a Cláudia disse, e eu entrei no CPP em 2021 como coordenadora da comunicação, mas atualmente eu não estou tão ativa. Inclusive, eu gostaria de agradecer aos membros atuais por estarem me recebendo. É uma honra para mim poder mediar a palestra que vai falar sobre psicopatas, sociopatas, condutopatas, mitos e verdades. O nosso palestrante é especialista em psiquiatria forense, perito habilitado nos tribunais judiciários de São Paulo, ex-médico-chefe do antigo manicômio judiciário de São Paulo, membro do Conselho Editorial de Revistas Científicas e Culturais Nacionais e Internacionais, colaborador e articulista em diversas publicações nacionais e internacionais, autor de diversas obras e artigos científicos, membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo, membro fundador honorário e benemérito da Associação Paulista de Psiquiatria Forense, fundador e presidente do Comitê Multidisciplinar de Psiquiatria Forense da Associação Paulista de Medicina, diretor cultural da Associação Paulista de Medicina e professor convidado em temas psiquiátrico-forenses de diversas faculdades de Direito, de Psicologia e de Medicina. Por favor, uma salva de palmas, Guido Arturo Calonga. Boa noite para vocês. Vocês não sabem o prazer e a honra de estar aqui para falar com vocês. Eu queria cumprimentar também as coordenadoras do curso, a Yasmin e a Fernanda, e a professora Cláudia, que é a coordenadora de psicologia. Bom, eu vou direto no tema, vou fazer uma exposição rápida para vocês do que é o que não é o nosso tema. O que quer dizer esse título que deram a essa palestra. E depois eu fico à disposição de vocês para responder perguntas, e as perguntas podem ser quaisquer umas. Dentro do nosso tema, fora do tema, vocês perguntem depois à vontade. Então vamos lá. O tema é psicopata, condutorpata, loucos lúcidos, loucos morais, sociopatas,
portadores de transtorno do comportamento, eu aumentei, mitos e verdades. O que são esses indivíduos? Vamos logo de plano. Eles são doentes mentais? Não, nunca e jamais. Mas o que é doença mental propriamente dita? Então, vamos lá. Eu vou começar dizendo para vocês o que é doença mental, o que é a normalidade mental e quem são esses indivíduos que fazem parte do tema da nossa palestra. Pois bem, de plano, dizer para vocês que doença mental é algo muito específico. Não é o que os psiquiatras dessa geração perdida de hoje dizem, que é uma geração realmente perdida. A psiquiatria, ela vive uma decadência no Ocidente, uma decadência imensa. Até eu digo que os psiquiatras, eles precisam pedir desculpa dos seus pacientes, eles precisam voltar a ser psicólogos. Por quê? A psiquiatria hoje entende que o ser humano é um amontoado de neurônios banhados por neurotransmissores e tome remédio, tome remédio, tome remédio. Hoje, tudo praticamente para esses psiquiatras é doença mental. Não é. Já vou dizer já o que é doença mental. Mas hoje basta morrer um cachorro na casa da gente e a gente fica triste. Brigar com a namorada, está sem dinheiro no bolso, não poder pagar a conta, estamos arriscados a ir no psiquiatra, sair de lá com um diagnóstico qualquer de depressivo, ou de bipolar, ou qualquer lixo desses que são veiculados por aí, e tome remédio, e assim vai. Existem hoje, a psiquiatria, ela tem as doencinhas, vamos chamar dessa forma pejorativa mesmo, da moda. Então já foi da moda transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ora, isso é criança mal educada. A grande maioria das vezes é pai que não sabe educar, a criança fica hiperativa. Outra doença da moda, o bipolar. Né? O bipolar é moda. A quantidade de pessoas bipolares que tomam remédios antidepressivos é uma coisa extraordinária. Para vocês terem uma ideia, a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. Outro, que hoje é doença da moda, é o autismo. Tudo é autista. Se você for introvertida ou tiver inibida, acanhada, você está arriscado a entrar no espectro autista. Bom, desculpe esse meu desabafo, que a nossa palestra não é sobre isso. É apenas para falar que não é isso doença mental. Não é o que dizem por aí. Esqueçam. Vocês serão os vingadores dessa doutrina que é um lixo que está por aí, que é justamente a psiquiatria de hoje em dia. Bom, vamos lá. O que é doença mental propriamente dita? Doença mental propriamente dita é a ruptura com a realidade. Mas o que é romper com a realidade? Bem, realidade é essa. Não precisa de grandes explicações. Um copo com água é um copo com água. Um microfone é um microfone. Um papel com escritos é um papel com escritos, de ponto final. Não há necessidade de filosofar sobre o que é a realidade. Agora, no doente mental, há uma ruptura com a realidade. Por exemplo, o doente mental acha, eu estou achando que esse microfone tem um chip para ler meus pensamentos. Esse papel, ele está aqui porque algo está fazendo aqui para me prejudicar. Esse papel quer me prejudicar. Esse copo com água, ele não é apenas um copo com água. Colocaram um veneno aqui. Foi aquela moça lá que colocou veneno na minha água. Mas aí vem a Yasmin e fala: Guido, não é nada disso, eu conheço. Essa moça é minha colega de
turma, de classe. Ela não colocou nada, não tem chip nenhum. Aí ninguém colocou chip para te perseguir. Aí eu vou falar que estão mancomunados. Ela está mancomunada. Por quê? Para o doente mental verdadeiro, a doença dele, esse, por exemplo, no caso que eu dei um exemplo de delírio de perseguição, aquela ideia delirante de perseguição e as vozes que eu escuto, que me dão ordem, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, tá vendo? Estão te zoando. Isso para mim é a minha realidade. Loucos são vocês que não estão vendo que envenenaram meu copo. Loucos são vocês que não escutam essas vozes que eu estou escutando. Então, entre a loucura e a normalidade, o doente mental sempre vai ficar com a loucura. Isso tem um nome chamado anosognosia. A é negação, noso. Doença, ignomai, conhecimento. A nosognosia é o desconhecimento do próprio mal. Bom, pois bem, então, esse doente mental, que ele vive esse mundo delirante e alucinado, rompeu com a realidade, muitas vezes ele pode cometer, por exemplo, delitos. Porque eu aqui delirando, alucinando, puseram veneno, eu não vou beber essa água, e vou embora. Tenho uma conduta esquisita, bizarra, estranha. Mas eu também posso, entre aspas, e felizmente a minoria dos doentes mentais que agem desse jeito, eu posso me defender desse tipo de agressão que eu acho que estão fazendo comigo. E aí eu pego, reajo, em legítima defesa, posso matar alguém. Por exemplo, eu vi inúmeros casos, inúmeros. Eu gosto de dar dois exemplos. Um mais antigo, que é o indivíduo que estava andando na Praça da Sé, cheio de gente, ele pega, tira o revólver, se vira, mata dois e fere um. Não é? Aí, quando eu fui examinar, eu perguntei para ele, escuta, mas por que você matou dois e feriu um? Você nem conhecia, nunca viu. Ninguém conhecia ninguém, eles não fizeram nada. Não, eles estavam me perseguindo, eles queriam me raptar. Mas eu falei, mas como que você sabia que era eles? Cheio de gente. Ah, doutor, aí que está. Tinha uma pessoa falando no celular, o senhor entendeu? Eu falei, sim, entendi. Óbvio que eu não entendi nada. Tem que ver o celular de uma pessoa que está falando com aquelas pessoas ali. Então, aí ele agiu em legítima defesa. Mas quantos não são assim? E todos eles, obviamente, como eles agiram corretamente, eles não se arrependem. Outro caso recente, que é um caso interessante, principalmente para quem é do litoral, ou mora em Santos, é o matador da peruca. O matador da peruca, ele era um dentista, até intelectualmente bem capaz. Ele comprou tudo, ele achava que estava perseguindo, não sei o que e tal. Ele, naquele delírio de perseguição, as vozes falaram para ele: vai lá, seu tonto, estão te zoando, você tem que eliminar eles, você tem que matar eles estão te zoando. Então o que ele fez? Ele falou, mas ele conversando com a gente, mas como é que eu vou fazer? Ele falou, você não pode aparecer, senão vão te pegar, você tem que estar escondido, você tem que estar disfarçado. Então, o que ele fez? Ele comprou duas perucas bizarras, carnavalescas. Uma era um Black Power e outra uma loira, uma peruca loira, de carnaval. Ele ficava horas plantado num determinado lugar, esperando as supostas vítimas. A vítima aparecia, ele com a peruca, inclusive ele foi fotografado, porque era uma figura estranha ali, parado, plantado, né? Vejam como rompe com a realidade, é isso que eu queria trazer para vocês. Aí a vítima passava, ele matava pelas costas, ele matou 5 e feriu 2. Bom, aí eu fui examinar, a velha pergunta, você está arrependido do que você fez? Ele falou, olha, Guido, arrependido mesmo não, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, eles estariam num bem bom. Então vejam como é que funciona. Bom, pois bem, vamos continuar, porque o nosso tema não é a doença mental. Porém, eu quero dar uma dica para vocês, porque eu acho e espero
e torço para que desse seleto auditório de alunos, de professores, pelo menos saiam muitos psicólogos forenses. Então, tomara saia porque é preciso, também está muita improvisação nesta área. Então, que alguns, pelo menos, agora falando mais especificamente, alguns, pelo menos, se dediquem à psicologia forense, que é linda, maravilhosa. Agora, desde já, não é plantação de couve, que se colhe em 21 dias. É plantação de oliveiras. Demora para colher, mas também colhem para o resto da vida. Colhe o quê? Prazeres intelectuais, realizações intelectuais. É muito bom. Bom, mas voltando para o nosso tema, que eu vou dar uma dica então, que seria a seguinte: é possível reconhecer um crime qualquer praticado por doente mental? Eu vou repetir a pergunta. É possível reconhecer se um determinado crime foi praticado por doente mental? Resposta: sim, e é facílimo. Não precisa qualquer pessoa pode reconhecer. Não há necessidade de formação ou de faculdade, etc. E qual é essa característica? Antes de dizer qual é essa característica, eu preciso trazer para vocês que todos os crimes, sem exceção, eu vou repetir por uma questão de ênfase, todos os crimes, sem exceção, são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. Por exemplo, multiplicidade de golpes, ferocidade na execução, falta de premeditação, não escondeu o cadáver, agiu sozinho, não fugiu do local. É um tipo. Outro tipo, um só tiro, escondeu o cadáver, agiu em concurso, premeditou, etc. É outro tipo. Se nós soubermos ver esta, entre aspas, fotografia exata em cores do crime, nós vamos ter dados do psiquismo do indivíduo. Por quê? Quem manda no comportamento? É o psiquismo. Se nós soubermos ver como é que foi a forma como o crime foi praticado, nós vamos ter dados do psiquismo do indivíduo. Podemos não fazer o diagnóstico, mas nós vamos ter dados do psiquismo. Então, agora vem a resposta à pergunta. É possível reconhecer um crime praticado por doente mental? Sim, é fácil, sim, facílimo. Como é o crime praticado pelo doente mental? O crime praticado pelo doente mental é sempre bizarro. Bizarro. Se vocês estiverem diante de um crime bizarro, esse crime foi praticado por doente mental. Com certeza. O que é um crime bizarro? Um crime bizarro é aquele que é incompreensível psicologicamente. Eu repito que isso é importante. Incompreensível psicologicamente. Vamos lá. O que é compreensão psicológica? O que é compreender psicologicamente? Compreender psicologicamente é fácil. Primeiro, olha, eu só vou pedir uma coisinha que me tira totalmente a concentração. Sabe o que é? Filmagem. Eu fico desconcentrado. Você me desculpa. Eu fico pensando em filmar. Até quando estou tocando piano sozinho, eu vou me filmar e me desconcentro. Desculpa. Bom, vamos lá. Voltar para o que é um crime psicologicamente compreensível? O crime psicologicamente compreensível é aquele, por exemplo, eu estou sem dinheiro, eu bato a carteira. Eu preciso, esse indivíduo vai me delatar, eu pego, mato para queima de arquivo. Eu preciso comprar um carro, estou sem dinheiro, pratico estelionato. Todos esses atos são, ainda que condenáveis
jurídica e moralmente, eles são compreensíveis. Eu estou sem dinheiro, eu pego. Vai me delatar, eu mato. Eu preciso de dinheiro, eu compro um carro, pratico um golpe, pratico um estelionato. Agora eu pergunto para vocês. Um estudante, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Um estudante de direito, tá certo? Um estudante de direito, 6º ano. Esse é um clássico da psiquiatria forense paulista e brasileira. 6º ano. Ele compra uma metralhadora, entra no cinema, dá tiros em várias pessoas, mata algumas, fere outras, e é preso sem esboçar reação, ainda com a metralhadora carregada. Se nós não dermos, antes disso, ele não reivindica nada, não rouba nada, não faz nenhum tipo de discurso, nada, zero, nada. Então, neste caso, se nós não dermos uma pitada de psicopatologia, de anormalidade, de doença, nós nunca vamos compreender esse crime. Ele é incompreensível psicologicamente. Outros casos, esses rapazes que entram em escola, mata, distribui tiros, descarrega raiva, aquilo é bizarro, é incompreensível psicologicamente, alguns até se matam. Então, se nós não dermos uma pitada, grande ou pequena, de psicopatologia, de anormalidade, de deformidade mental, o delito fica incompreensível. Então, todo crime praticado por doente mental é um crime incompreensível, ou seja, bizarro. Bom, pois bem, falei o que é doença mental, tá certo? Porém, vou aumentar o grau de complexidade, Yasmin. Porém, tem uma lei imutável. Não essas leis, às vezes esdrúxulas, sem sentido nenhum, feita lá pelas pessoas de Brasília que dizem que é lei. Ela é petra coisa nenhuma. Sabe, falam que é lei petra, é só no papel, porque não é na verdade. Mas existe uma lei pétrea, que é a lei da natureza. E nessa lei da natureza, a lei da natureza diz assim: natura não facite saltos. Ou seja, a natureza nada na natureza dá pulos. Natura não facite saltos. E é verdade. A fruta amadurece aos poucos. A criança passa para a adultícia por meio da adolescência. Quando termina a noite, não é ali que começa o dia. Existe entre a noite e o dia a aurora. Da mesma forma que, quando termina a doença mental, não é exatamente nesse momento que começa a normalidade mental. A normalidade mental vai começar bem para lá. Existe um interregno entre a loucura e a normalidade mental. E aí vem a pergunta: quem são os habitantes dessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental? Resposta: condutopatas, sociopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, portadores de transtorno do comportamento. Esses indivíduos não são nem loucos e nem normais. Então vamos definir um pouquinho, porque agora entrou no tema da nossa palestra. Então vamos definir um pouquinho quem são esses indivíduos. Primeiro, vocês viram que tem aí inúmeros nomes, e poderia trazer outros também, outros mais. Inúmeros nomes. Por quê? Primeiro, são todos sinônimos. Repito, todos sinônimos. Quem falar que tem diferença entre sociopata e condutopata e psicopata e isso e aquilo, errado, não tem. Eles aparecem na história durante determinados períodos. Foram nomes que
foram sendo dados a esses indivíduos no curso da história. E são nomes bons. Por que eu trouxe esses nomes? Porque o nome revela a essência da coisa. Quando você fala um cavalo, um cavalo, você vai ver um bicho grande, com crina, etc. e tal. Então, o nome revela a essência. Então, como é que eles apareceram, esses nomes e esses indivíduos, no curso da história? O primeiro que descreveu, ele usou o nome Loucos Morais. Isso foi em 1835. Henry Pritchard, era um inglês. Porque ele percebeu que ele estava diante de um indivíduo que não alucinava, não delirava, não tinha problema de memória, não tinha problema de inteligência, mas ele não era normal. Ele tinha condutas, atos, comportamentos que as pessoas normais não tinham. E ele achava que aquilo era devido à moral, uma moral ruim. Então ele deu um nome de loucura moral. É um nome um pouco poético, mas é razoável. Aí, 50 anos depois, cerca de 1880 e alguma coisa, Júlio de Matos, um mestre da psiquiatria, ele é português, ele deu um nome que eu gosto também, mas como poético. É um nome extremamente poético. Loucura lúcida. É poético, porque também não... Enfim, mas até aí tudo bem. São os nomes desses mesmos tipos que, aliás, os franceses, eles se referem há muitos anos a esses indivíduos que ficam na fronteira entre a loucura e a normalidade como morcegos. Por que morcegos? Porque morcegos têm asas, voam e não são pássaros. Têm pelos e não são animais pilíferos. Então faz parte da definição desses indivíduos. Depois, nas primeiras décadas do século XX, veio um alemão e deu o nome de personalidade psicopática. Depois virou só psicopata. E depois outros nomes vieram na sequência, como sociopatas, portadores de transtorno do comportamento. Eu, particularmente, gosto, utilizo e recomendo o nome condutopata. Por que condutopata? Porque a patéia, a anormalidade, a deformidade, a moléstia, a patéia, certo? Ela está na conduta do indivíduo. Ou seja, é uma conduta patológica. Daí o nome condutopatia ou condutopatas. Na minha concepção, é melhor que psicopatas, mesmo porque a psicopatia ela foi glamourizada, ela foi paparicada em romances, em livros, em cinema e até novelas e etc. E o termo hoje ele está bastante desfigurado. Por isso que eu uso o nome, na minha concepção etimologicamente correto, condutopata. Bom, pois bem, continuando a nossa exposição. Eles, como a gente estava conversando, eles não são nem indivíduos, eles ficam na zona fronteiriça entre a doença mental e a normalidade mental. Portanto, não se pode chamá-los de doentes mentais. Eles não são nem doentes mentais. E também não se pode tê-los como normais, porque eles estão na zona fronteiriça. Tá certo? Mas aí viria a pergunta que vocês fariam para mim. Guido, já que ele é zona fronteiriça, qual a diferença que tem deles, fronteiriços, condutopatas, para os doentes mentais verdadeiros? E qual a diferença que tem deles, condutopatas, para os normais, para os indivíduos normais? Resposta: a diferença que tem para os indivíduos doentes mentais é que isso aqui é verdade, não é mito, isso é verdade. É que o condutopata não rompe com a realidade como os doentes mentais rompem. Ou seja, para o condutopata, o fronteiriço, o psicopata, louco lúcido, louco moral,
sociopata, portador de transtorno de comportamento, etc., que são todos sinônimos, esses indivíduos ficam... Peraí, deixa eu tirar o celular. Ele fica querendo tocar, desculpa. Esses indivíduos, o que eles têm? Eles não... o que eles diferem é que eles não rompem com a realidade. Tá certo? Então, eles vivem a realidade como se ela fosse absolutamente normal. Mas são, agora vem uma verdade, são manipuladores da realidade. Isso é verdade. Eles manipulam, então eles são capazes de manipular. Por quê? A diferença que tem entre o condutopata e o normal, tá certo? Entre o condutopata e o normal, é que os condutopatas não têm, isso é importante, porque é característica psicopatológica, eles não têm sentimentos superiores, aqueles ditos de piedade, de compaixão e de altruísmo. Não existe deles. As pessoas normais têm esse sentimento. Muitas vezes a gente não faz algo porque nós temos esse sentimento de compaixão, de piedade, de altruísmo. O condutopata não tem, ele é egocentrado, voltado para dentro dele mesmo, ou seja, ele não tem, já por essa característica, ele não tem nenhum tipo de arrependimento daquilo que ele faz. O que interessa é só ele. Então, essa é uma característica marcante. Tanto é que quando a gente examina esses indivíduos, existe uma pergunta que é uma pergunta básica, que a gente sempre faz, e a resposta também é básica. Qual é a pergunta? Esses que praticaram crimes hediondos, às vezes matadores em série, outras vezes esquartejadores, etc., que são condutopatas verdadeiros, né? Quando a gente vai perguntar para eles, a gente sempre pergunta sobre arrependimento. E a resposta é sempre a mesma. Jamais ele se arrepende. Eu me lembro, eu vou citar aqui para vocês 3 casos exemplares, os 3 iguais, sobre arrependimento, que é uma das características marcantes deles. Que como eles não têm sentimento pelos outros, eles não têm remorso daquilo que eles fazem, nunca tem remorso. Um dos casos, tem vários, eu poderia ficar aqui à noite contando desses casos, mas eu gosto de contar dos casos mais clássicos. Um deles vai virar filme agora, daqui a pouco. Até eu vou abrir um parênteses e já fecho. Aí me perguntou, como você assiste esse filme? Jamais. E como eu conheço a realidade, eu não gosto de assistir filme, porque o filme tem que dar liberdade poética. O filme não é um documentário, é um filme. Então você tem que dar liberdade poética. Como eu sou técnico, eu não dou liberdade poética. Eu viro um crítico e acho que está ruim, não pode. Tem que dar essa liberdade. Mas vai sair um filme dele. É um que ele é um médico, cirurgião plástico. Ele convidou a vítima para ir que vivia telefonando para ele e tal. Ele convidou a vítima para ir no consultório dele, anestesiou um monte de anestésico e matou. Matou cortando em pedaços, dessecando, pôs tudo dentro de sacos plásticos e levou para se desfazer dos sacos. Aí não deu certo, veio a polícia e prendeu. Depois de 3 meses eu fui examiná-lo. Ele estava preso numa delegacia de polícia. E eu cheguei lá, ele bem vestido, terno, gravata. Oi colega, tudo bem? Tem que fazer amizade, senão você também quando você está examinando, você tem que fazer amizade, senão você não extrai nada de ninguém, né? Eu até brinco quando falo sobre isso, é perguntar para alguém que fuma maconha 24 horas por dia, perguntar para ele quantos cigarrinhos o senhor fumou de cannabis sativa. Nenhum, doutor, nem sei o que é isso, é o que ele vai responder naturalmente. Então você tem que fazer amizade para poder extrair. E depois faz amizade, eu perguntei
para esse que vai virar filme daqui a pouco, eu perguntei, você está arrependido do que você fez? Né? Ele falou, claro que estou, Guido. Eu estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro. Então, que tipo de arrependimento é esse? É arrependimento que recaiu sobre ele. Outra pessoa aí que vive aí na mídia e não sei o que mais, aí agora recebeu um alvará de liberdade absolutamente contra o que eu penso, o que eu tenho no meu trabalho. Ela matou, eu não gosto de dar nome, mas vocês vão reconhecer já. Ela matou o pai e a mãe, mancomunada com 2 laranjas, e nesse delito ela assistiu tal, apenas para mostrar a frieza que é comum aos condutopatas. No mesmo dia, na mesma hora, assim que terminou o delito, ela foi tomar champanhe, vinho branco, sei lá, em motel com o cúmplice, com um dos laranjas. E aí teve o dia do julgamento. E no dia do julgamento é sempre um dia muito importante para aquele que está sendo julgado, porque vai determinar quanto tempo ele vai ficar preso, que tipo de prisão, ou se vai ser absolvido, etc. E tal. E para ela parecia que ela não fazia parte do universo dela, era algo enfadonho, algo chato, desagradável, não tinha nada a ver, entendeu? A única hora que e era a morte do pai e da mãe, a única hora que ela teve algum tipo de esboçou reação, ou não de remorso, esboçou reação, chorou, foi quando o juiz mandou todo mundo se levantar e leu a sentença. A senhora vai cumprir reclusão de 42 anos e não sei quantos meses. Ela, puxa, eu vou ficar 40 anos presa, não sei o que. Então aí ela chorou, entendeu? Quer dizer, é tudo egocentrado. Quando foi examinado por uma psicóloga no presídio onde estava, é grande manipuladora, manipulou todo mundo, inclusive a juíza, na minha concepção, a juíza das execuções da época, não estou falando do nome nem nada, mas manipulou. Aí a psicóloga conversando com ela e tal, e perguntou se ela estava arrependida do que ela tinha feito. Depois de anos, ela falou, arrependida, estou meio arrependida, tenho meia culpa nisso. Quer dizer, mata pai e mãe tem meia culpa. Quer dizer, quem está meio arrependido, porque está arrependido coisa nenhuma. Tá certo? Bom, aí eu poderia ficar contando um caso, outro que virou filme, parece que tem filme. Até perguntaram se eu assisti, não assisti, mas eu perguntei para quem assistiu, é a que matou o japonês. Não vou falar nome, mas ela virou filme. Eu não posso falar nome. Mas eu pergunto, mas quem assistiu eu perguntei, porque virou vítima, parece, vítima do marido que ela mulherengo. Ora, se todo marido mulherengo tem que pagar com vida e ser esquartejado, cuidado, hein, meus amigos. Vocês são muita gente que dá. Bom, vamos lá. Então eu perguntei no filme, perguntei para quem assistiu o filme, apareceu isso? Apareceu aquilo e aquele outro? Eu já vou contar? Não apareceu, óbvio que não, claro que não. Porque ela é de uma frieza, das grandes friezas que eu vi. Todos são iguais, mas tem uns que chamam mais atenção, outros menos. Aliás, teve um outro também que foi extremamente gelado. Mas gelado é gelado mesmo. Esse, eu vou primeiro contar, depois eu passo para a japonesa, para que matou o japonês. Vamos nela. Ela pegou, né, a frieza, esquartejou, né? Antes disso, o juiz perguntou para ela que ela comprou uma maquita. Sabe o que é maquita? Maquita é uma serra elétrica. Ela comprou uma serra elétrica no Rio Grande do Sul. Você poderia ter comprado em qualquer casa de material de construção na esquina da casa dela. Mas ela comprou no Rio Grande do Sul. Não usou a maquita.
Mas aí o juiz perguntou, por que a senhora comprou essa maquita? Isso também não sai do filme. Ela falou que comprou para dar de presente para o marido, para ele abrir caixa de vinho, tá bom. Ela não usou a maquita, mas é apenas um detalhezinho que eu me lembrei. Mas aí então ela esquartejou, tal, pôs tudo dentro de sacos plásticos, pôs no carro, de mala, 3 malas, pôs no carro para se desfazer dos pedaços do marido. Tá certo? Pois bem, pegou, isso aí não tem no filme, pegou uma estradinha no interior de São Paulo e foi pega por um policial militar rodoviário. Quando, na entrevista do policial militar rodoviário, perguntou, o senhor notou algo de diferente? Absolutamente nada, tá? Nada. Agora eu pergunto para vocês, que vão às vezes viajar e trazem um celular que não podia trazer, ou que entram num funil porque bebeu só 2 cervejinhas, ou tem alguma coisa que não pode. O corpo começa a tocar uma orquestra de hormônios e sinfonia, que você fala para o guarda, pode pegar, está aqui o negócio. Você entrega. Agora o corpo todo ali dentro do carro e absolutamente nada. Quer dizer, então vejam o tipo de frieza. Bom, mas o mais... outra coisa que também não tem no... como é que chama? No filme. Foi um só tiro certeiro e ela trocou, isso não consta, trocou o cano do revólver para não ser pega. E daí para frente. Mas a grande frieza é sobre o arrependimento dela. É zero, não há arrependimento. Ela contando como ela fez para esquartejar, porque esquartejar, eu nunca examinei um esquartejador normal, porque não é fácil. Talvez eu possa vir a examinar um dia alguém que trabalhe no necrotério, que faça autópsia, que é o dia a dia dele, entendeu? Espero que isso nunca aconteça, tem que examinar. Mas gente que esquarteja, todo esquartejador tem que ser extremamente gelado. Porque senão não passa, você não pega uma serra e começa a cortar, não vai. Ela é extremamente gelada, ela conta como separou a cabeça do corpo, etc. Bom, mas vamos caminhar que depois eu vou ficar para as perguntas. Quanto tempo eu tenho? Já está acabando? 10 para acabar, depois fica para as perguntas. Então vou encaminhando. Bom, então nós estávamos com esses exemplos dando quais são as diferenças entre o condutopata e o normal mentalmente. Então vamos lá. Condutopata não tem sentimento superior de piedade, de compaixão, altruísmo e, obviamente, eles não reconhecem a culpa. Eles não são capazes de reconhecer a culpa e nunca têm remorso. O grande matador que teve aqui em São Paulo, que foi... nós tivemos 2 grandes matadores. Um foi o Pedrinho Matador, com mais de 80. É zero remorso. Agora, um matador que também fez, eu gosto muito de citar esse caso, por causa da frieza. Foi um que acabou, faz tempo, mas ele acabou passando para a literatura psiquiátrica brasileira como o monstro do Trianon. Ele matava com prazer, de requintes de perversidade, etc. E tal. Condutopata, obviamente. E ele matava a homossexual, ele era prostituto, então os homossexuais contratavam ele, ia na casa do homossexual, embebedava, amarrava com gravata, com roupas, etc. E depois ele matava com requintes de perversidade. Então eu perguntei para ele escrever, até para ele escrever uma carta sobre os sentimentos dele. Eu gosto de colecionar esses casos assim, bastante significativos, colecionar esses casos. Aí, o que ele... para ele escrever uma carta sobre os sentimentos, você sabe o que ele diz nessa carta? Que ele poderia dizer tudo o que ele quisesse. Ele diz nessa carta que ele não tem culpa pela morte das vítimas. Ao todo foram 13.
não têm culpa pela morte das vítimas. Quem mandou eles me convidarem para tomar um drink? Se não tivesse convidado para tomar um drink, eu não teria morrido. Então, esse é o tipo. Então, veja, isso a pessoa normal não tem. Eu estou quase terminando para ficar à disposição das perguntas. Mas, eu acho... então, vamos lá. O que é mito? O mito, o maior mito, são dois mitos. Então, eu vou falar esses dois maiores mitos, vou dar como que a cabeça deles pensa, vou tentar transmitir, e aí eu encerro. Tá certo? Os dois mitos maiores que tem. Primeiro, que são mais inteligentes do que a maioria das pessoas. Mito, mentira, bobagem, não é nada disso. Ao contrário, são meio cabecinhas. Veja essa moça glamorizada aí, que matou pai e mãe. É uma coisa também estúpida, né? Falando em estúpido, vocês poderiam fazer uma pergunta, então já vou antecipar a resposta, que seria o seguinte: eu disse para vocês que o crime dos doentes mentais, ele pode ser reconhecido, que é sempre um crime bizarro. Que o crime do normal, ele é compreensível, do normal mentalmente, ele é compreensível psicologicamente. Batedor de carteira, o que mata para pagar arquivo, etc. O estelionatário, ele é compreensível, ainda que condenável, jurídico e moralmente, mas dá para compreender psicologicamente, porque ele agiu daquela forma. E aí vem a pergunta: e o crime do condutopata? Tem alguma característica que pode identificá-los? Sim, tem. Qual que é? Também são crimes bizarros. Então, se vocês estiverem diante de crime bizarro, o indivíduo não rompeu com a realidade, ele certamente será um crime praticado por condutopata. São crimes bizarros. Matar pai e mãe, a paulada, do jeito que for, não é bizarro? Picar uma pessoa porque traiu, porque ela é mulherenga, com frieza, etc. Não é bizarro? E vai daí para frente. Esse indivíduo que matava com requintes de perversidade ainda achava, amarrava as vítimas, embebedava. 13 crimes, não sei se 13 ou 15, 13 crimes seguidos, isso aí não é bizarro? Ou você admite uma psicopatologia, ou não é incompreensível. Matar para ver cair, eu já examinei gente que matava para ver cair, isso é bizarro. É incompreensível psicologicamente. Há necessidade de dar uma pitada grande ou pequena, no caso grande, de psicopatologia. Se não admitir psicopatologia, fica incompreensível. Bom, então vamos lá, para terminar. Então, um dos mitos é justamente que eles são mais inteligentes. Não são mais inteligentes. Ou, às vezes até um pouco menos. Segundo mito, que são recuperáveis, que podem ser tratados. Mentira absoluta. Quem fala que pode recuperar condutopata, ou deu diagnóstico errado, ou sei lá o que, deu diagnóstico errado, ou, enfim, não dá, é impossível, porque é inato. Ele nasce com aquilo, desenvolve e morre. Tá certo? E agora, para finalizar, uma ocasião, e sempre me perguntam, eu também já vou adiantando que poderia ser até uma pergunta de vocês, quando me perguntam o que passa na mente desses indivíduos, desses condutopatas, o que passa na mente deles? Eu sempre procurei. E a melhor explicação que eu posso dar para vocês é a seguinte: vocês vão em um cinema assistir a um filme, tá certo? Vocês assistem o filme, está lá o filme é bom, pequeno, vocês podem ter até emoção, não ter, gostam e tal, entram naquilo, etc. Acabou o filme. Vocês vão para casa, vocês vão num barzinho
tomar um chopp, etc. Acabou. Tá certo? Como que a mente de um condutopata verdadeiro e que praticou um delito dessa natureza, por exemplo, a moça que matou os pais, o outro que picou a moça, etc. Como que é? É exatamente assim. Se você perguntar para eles, você vai sentir que é como se fosse um filme que eles assistiram. Então eles contam um reguinho de perversidade, mas eles não são o ator daquilo, autor e ator daquilo. Eles não se veem como ator daquilo que eles praticaram. É uma coisa que fumou um cigarro, acabou. Não pega mais. Não há mordedura afetiva. Então, esta é, assim, uma tentativa de explicar como que a mente desses indivíduos, condutopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais, portadores de transtorno do comportamento, que é o tema da nossa palestra, que eu encerro agora. Perguntas, enquanto se organizam aí, vai seguindo o microfone, vou fazer uma que mandaram. Você acredita que a formação psíquica de um condutopata se deu por traumas de infância, acontecimentos e experiências da vida ou um traço genético? Qual a sua opinião sobre o que acontece a uma pessoa para se tornar um condutopata? Essa pergunta é ótima. Nenhum trauma de infância ou de adulto, ou seja, nenhuma vivência dolorosa, ela tem força ou capacidade, para gerar um condutopata verdadeiro. O que os traumas fazem, os traumas que a gente vive e que passa, etc., o que ele faz, ele produz pessoas que podem ser genericamente tidas como neuróticas, inconformadas, reativas, mas jamais uma pessoa sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo, com desejo deformado. Isso não existe. Às vezes uma pessoa que passa por um trauma, ela pode até ser depois uma levantadora de bandeira contra aquele trauma pelo qual ela passou. Não obrigatoriamente vai ser uma pessoa perturbada por resto da vida. E se for, ela vai ser uma pessoa inadaptada, ou inconformada, ou reativa, mas jamais um condutopata. Essa pessoa, a ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo, o egoísmo profundo, isso aí é inato. A pessoa nasce, se desenvolve e morre com isso. Por isso que não tem cura. Tem uma pergunta aí da plateia. Boa noite, doutor. Existe alguma recomendação ou um conselho aqui para os colegas sobre a questão da segurança pessoal no momento de se atender ou de se fazer uma avaliação? Enfim, na relação com o paciente ou com alguém nesse sentido, a segurança dos profissionais? Obrigado. Bom, a sua pergunta é ótima. Eu, assim que me formei, eu entrei no maior hospital de psiquiatria que existia, talvez até no mundo, que era o Hospital de Juqueri. Tinham 13 mil internados. E eu fui direto para um lugar que era o manicômio judiciário, com criminosos, com doentes mentais criminosos. E, desde a primeira vez que eu entrei num sanatório, num hospital psiquiátrico, uma porta se fechou atrás de mim, abriu outra, eu entrei num pátio, né, vi vários doentes mentais e eu fiquei com medo. Então eu andava com as costas na parede
para não ser atacado pelas costas. E hoje eu digo, certamente, aqueles doentes que estavam lá falaram, ó, chegou um coleguinha nosso. Como parecia que devia ser ele. Bom, aí eu entro no manicômio, tudo aquilo, etc. e tal. E lá tinha uma que eu achava que era uma lenda, do famoso Passos Mão de Ferro. O Passos Mão de Ferro, eu achava que era uma lenda, tá? Ele chegava os doentes, às vezes com camisa de força, ele cortava a camisa de força, punha dentro de um carro que ele tinha, diziam até que era um carro conversível, e saía lá porque o hospital muito grande, as alamedas eram de terra, e saíam levantando poeira ali por aqueles campos lá do hospital de Chuquiri. E eu achava aquilo interessante. E um dia eu estou no laboratório de estudo do cérebro, lá no hospital de Chuquiri, eu estou aqui, a porta está atrás de mim, e aqui na minha frente está o professor Átila, a gente estava estudando anatomia patológica e tal. Daqui a pouco o Átila levanta o olho e falou, Passos. Eu, Passos. Aí eu vejo, pensei que era lenda, né? Aparece uma pessoa viva ali, estou pensando que era, aparece um Passos Mão de Ferro. E aí me apresentou, falei, não, já conheço o professor. Aí eu fiz uma pergunta para ele, assim meio gago, né? E falei, professor Mão de Ferro, você não tinha medo dos doentes mentais? Ele olhou para mim, bateu no meu ombro e falou, olha aqui, meu jovem, lobo não come lobo. Lobo não come lobo. Bom, então vamos lá. Eu não respondi a sua pergunta. Então eu falei que não é assim, nada acontece. Porém, quais são as recomendações básicas na hora de entrevistar doentes mentais de um modo geral? Tá certo? Não precisa ser lobo no come não. Mas quais as recomendações básicas? Normalmente, você não deve ficar com as costas na parede, sempre com uma saída possível, porque se ele avançar, digamos, não vai, eu nunca tive isso na minha vida, se ele avançar em cima de você vai embora, não é para pegar na unha, como dizem as pessoas, não pode, você vai embora. Outra, você nunca fica numa distância na qual ele pode te pegar num primeiro golpe, por exemplo. Fica longe. Por quê? Ele levanta para alguma coisa, você pega e vai embora. Então, mas o que é fundamental? É ter empatia, seja com quem for. Os doentes mentais, na verdade, os portadores de transtornos mentais, são pessoas boníssimas. Nós estamos aqui, isso é muito importante falar nesse auditório seleto. É muito importante o que eu vou falar agora. Foi até bom, sua pergunta me estimulou essa resposta fundamental, essa digressão fundamental. Os doentes mentais, os portadores de transtornos mentais, os próprios condutopatas, não são todos que são criminosos e perigosos. Eu trouxe hoje aqui para vocês, uma pequena parcela desses portadores de transtornos mentais que cometeram delito. Mas a grande maioria é boa, é agradável, é gostoso, é melhor do que até os humanos normais, com toda honestidade. São pessoas que, sabe, que estão no mundo delas, etc. Da mesma forma que pessoas normais, numa população dita normal, não comete delito, os doentes mentais também não cometem delitos. É uma pequena parcela. Então eu acho que quando você, como profissional, vai examinar um psicólogo, eu acho que eles nunca estão. Tem que ter empatia. A empatia é a primeira coisa, é a abertura, é escutar. Eu costumo dizer,
nos delírios e nas alucinações, se porventura tiver, é preciso mergulhar junto. Não é convencer uma pessoa que está tendo alucinação auditiva, não adianta falar não tem voz nenhuma, ele vai falar que você é que está fora da realidade, porque ele está escutando. Então o que é? Quem diz? Quem conversa? Por quê? E eu acho que isso dá sempre uma segurança, tanto para você que está examinando, quanto para o examinando. Tem mais perguntas? Boa noite. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da ressocialização dos condutopatas. Condutopata, eu vou assim, na lata. Primeiro, esses condutopatas portadores de periculosidade, zero. Não há ressocialização possível. Não é que não haja tratamento. Tratamento tem, até para quem está com traumatismo de crânio e em coma, pronto para morrer. Você pode tratar, mas você não vai tirar. Então não há ressocialização. No condutopata verdadeiro, um diagnóstico correto, portador de periculosidade, que a gente estava conversando, zero, não há, não é possível. Quem falar que ressocializa, ou o diagnóstico estava errado, ou a pessoa se enganou. Aqui, você quer falar? Pode não. Microfone. Ela está na outra banda. Tem alguém aqui? Depois aqui. Só para completar a pergunta da colega, que é exatamente isso que eu ia perguntar sobre a ressocialização. Você pode levantar a mão? Tá. Uma vez que o senhor sustenta que não há essa possibilidade, quando há essa questão da periculosidade e que há um crime, essa pessoa ela é presa e tal, Sim. qual seria então a conduta que a gente poderia ter enquanto sociedade em relação a ela, uma vez que a gente não tem, por exemplo, prisão perpétua e não tem nada disso, e nem por exemplo, a questão do Juqueri, né? Sim. O que a gente faz com essas pessoas? Bom, a sua pergunta é muito. Boa. Ela, na verdade, ela daria até uma palestra exclusiva sobre isso, mas eu vou dar só. Não tem. Tem alguns que, infelizmente, para um médico, é difícil falar que algo não tem cura, que algo não tem conserto. Infelizmente, em todas as especialidades médicas, psicológicas, tem casos que não têm cura. Tem cânceres incuráveis, tem pneumopatias incuráveis e também tem doenças mentais ou perturbações da saúde mental, que é o caso do condutopata, que ele não é doente mental, que são incuráveis. Então, nesses casos de condutopatia, portadores de periculosidade, como que a lei vê? Ela tem duas possibilidades, das quais, tecnicamente, eu sou contrário. Isso foi uma modificação que teve no código, não sei porquê, às vezes é para esvaziar o presídio, dar menos custo para o Estado, mas tecnicamente ela é ruim. O juiz, ele, nesses casos de fronteiriços, eles caem na semi-imputabilidade. Esse é o nome correto. E na semi-imputabilidade, para fins penitenciários, ou o juiz iguala ao criminoso comum e dá uma pena de X anos, terminou, vai para a rua, ou ele iguala ao doente mental criminoso. Doente mental criminoso. Ou não criminoso doente mental, é doente mental criminoso. E ele vai para uma casa de custódia e tratamento psiquiátrico, que são esses antigos manicômios judiciários. Hoje, vocês todos estão convidados a conhecer o manicômio judiciário de São Paulo. Hoje ele é um exemplo. Se vocês não conhecem, vale a pena. Ele é modelado, mesmo, de verdade. Eu não tenho ligação nenhuma lá, mal conheço as pessoas, etc. Mas é modelar mesmo. Vale a pena um dia até pensar em fazer uma visita, conhecer, para ver o que eles fazem, tipo de tratamento, como que se usa, conhecer doentes, portadores de periculosidade, já em fase, às vezes, de progressão, etc. Vale a pena. É modelar, tá? Eu repito mais uma vez. Mas então, aí eles iriam para uma casa de custódia de tratamento psiquiátrico,
não para Franco da Rocha, aqui em São Paulo, mas para Taubaté, que é especializada nisso, e eles ficariam lá até cessar a periculosidade. É assim, o juiz decreta, vamos supor, 3 anos iniciais, ele fica 3 anos. Ele vai para a rua terminados 3? Não, não vai. É feito um exame de verificação de cessação de periculosidade. Tem periculosidade? Mais 1 ano. Essa periculosidade permanece mais 1 ano. E assim vai indefinidamente. Na verdade, como não é pena corporal e é medida de segurança, teoricamente eles poderiam ficar mais de 30 anos. Porque não é prisão, é medida de segurança. E tem casos que depois de 30 anos você acha que tem que... alguém acha que, mas 30 anos, tá soltar e não sei o que, não sei o que. Quantos e quantos e quantos e quantos casos, poderia ficar aqui falando horas para vocês, que não dá certo. Ou são 3 possibilidades. Ou mata, volta a cometer delito, ou morre, porque às vezes nem o padre quer ele ali na cidade, ou continua ameaçando a sociedade, ou mata e morre, como muitos acontecem. Então, mas é um assunto complexo, não do ponto de vista técnico, doutrinário, psicológico, psiquiátrico. Esse não, esse é fácil de resolver. O problema são as leis, as medidas, as condutas, etc. Bom, olha, você vai ter... Tem uma pergunta aqui. Depois você desce aqui, tá bom? Onde está? A gente tem mais 2 perguntas, tá bom, gente? Onde? Mas tem uma pergunta aqui na frente. Depois ela vai vir pra frente. Tá bom. Você está combinando? Tá, boa. Doutor, na visão do senhor... Quem é? Aonde você está? Boa. Tá, já Na visão do senhor, por que a sociedade atual, a nossa geração, atribui disfunções de comportamento, vou usar a linguagem que o senhor utilizou, a doenças mentais como TDAH, autismo? Qual é a razão disso? A geração atribui doenças... Disfunções comportamentais a doenças mentais. Tá. Eu sei por quê, claro. Existe, como eu falei para vocês, existe uma decadência da psiquiatria ocidental. Tá certo? Agora, como que se deu essa decadência? É a razão e a resposta à sua pergunta. A psiquiatria sempre foi francesa, inglesa, italiana, espanhola, portuguesa, brasileira, chilena e argentina. Os grandes núcleos. Produtores de teorias, etc., descrições, livros, literatura, etc. E tal. E os Estados Unidos, eles estavam extremamente atrasados nessa parte de psiquiatria. E quando chegou nos anos 90, teve um indivíduo, o primeiro nome dela, talvez Richard Stewart, qualquer coisa assim, não me lembro bem o nome dele. O que aconteceu? Ele era presidente da Sociedade Americana de Psiquiatria e ele viu o quanto os Estados Unidos eram atrasados em relação ao mundo, isso nos anos 90, antes da virada do século XX para o XXI. E viu quanto os Estados Unidos eram atrasados. Porque o americano é monoglota, não é? As traduções não tinham muitas ainda, etc. E toda a psiquiatria era europeia e também sul-americana, com o Brasil, Chile e Argentina, grandes mestres. Bom, então o que ele fez? Pegou isso que hoje se chama Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM, que é um arremedo da Classificação Internacional de Doenças. Ele pegou e fez um DSM-3. Ele fez o quê? Para os americanos, psiquiatras americanos, poderem dar diagnóstico, porque até então era na base da psicopatologia, que você tem que conhecer, ele fez protocolos. Então, por exemplo, assim, depressão.
Quantas vezes não quis sair de casa? Um X. Quantas vezes não quis tomar banho? Também X. 1, 2 ou 3 vezes por semana. Fez esses protocolos e você pegava, somava os pontos, batia com o gabarito e via mais ou menos que doença tinha para não ficar por fora de tudo. Então, por exemplo, e assim ele fez para algumas doenças. E, ao mesmo tempo, nesse DSM-3, ele veio impresso com um livreto de, olha, se tem bipolaridade, dá antidepressivo. Se tem esquizofrenia, dá esse, dá aquele. Com um manual para receitar. O que aconteceu? A CID, Classificação Internacional de Doenças, que estava na 9ª para a 10ª revisão, na 10ª revisão, não tinha gente suficientemente bem formada, porque era tudo muito político, né? eram convidados políticos e tal, tudo bancado pelas indústrias farmacêuticas, e fizeram um arremedo do DSM-3. Então a CID veio como um arremedo com aqueles negócios, critérios para dar diagnóstico, que não é critério psicopatológico, é um critério de pontuação, praticamente. Bom, o que aconteceu? Já termina a resposta. A indústria farmacêutica falou, opa, é por aqui mesmo que eu entro, porque é tudo caro. Então teve um laceamento de diagnóstico. Então hoje, por exemplo, é tudo espectro bipolar, ou é tudo espectro do autismo, ou criança mal educada é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Não é que não exista bipolar verdadeiro, não é que não exista autismo verdadeiro, não é que não existe TDAH, que na verdade é disfunção cerebral mínima. Existe tudo isso, mas é muito menos. Hoje, eu termino minha resposta, hoje, o número de suicídio de jovens aumentou muito. O jovem quer se matar? Não! O jovem não quer se matar. Responda aqui numa plateia de jovem. O jovem não quer se matar. O que ele quer? Ele quer matar uma situação. Ele foi bulinado, ele brigou com o namorado, ele foi zoado na rede social. Aí ele quer matar aquela situação que ele não pode. Mas ele não sabe como matar aquela situação. Ele não tem ferramentas mentais. Então ele se mata. Porque se conseguisse passar por aquele período, sair daquela angústia desesperadora, que ele não vê fim, ele não vai se matar. Agora vai nesses psiquiatras, que os italianos chamam de psicati, que em português quer dizer cabeça de bagre, vai nesses cabeças de bagre e sai de lá entupido de remédio. Esse jovem que foi bulinado, que está desesperado porque brigou com o namorado, não vê saída, ou isso e aquilo, no desespero dele, você vai dar remédio, camisa de força química? Que é isso? Olho no olho, abre perspectivas, limpa aquilo, abre horizonte. Então é isso. Então, vou responder a sua pergunta, as indústrias farmacêuticas zoaram a psiquiatria, porque eles viram que era a menina dos olhos, e os piores alunos de uma faculdade vão fazer psiquiatria de medicina. Então vira a cabeça de bagre, não estuda, não faz nada, e tem o DSM como grande modelo da vida, a CID como grande modelo da vida. São dois lixões. Obrigado, achei preparado. Eu fiquei pensando, né, você, mais no começo, até na pergunta que agora não vou lembrar o nome, Yasmin perguntou, a respeito do nascimento, como que se nasce o condutopata. Então a gente entende que tanto psicóticos, neuróticos, a gente entende ali que, né, de modo bem resumido, vem de desvio traumático da infância, mas o condutopata, qual a origem biopsíquica dele? Não, mas a sua pergunta é muito boa.
temos corpo. Não há, isso é uma razão suficiente. Não há necessidade de provar a existência do corpo. Tá certo? E nós temos, que em grego é soma. Nós temos um corpo, não há necessidade de provar. E temos a psique, que em grego quer dizer soma. E em latim quer dizer pneuma ad alma. Então nós temos corpo e alma, soma e psique. Mas o corpo eu não preciso provar, ele existe. E a psique eu preciso provar? Não também, não há necessidade. Ela também é razão suficiente. Pensamento, sentimento, intuição, percepção, isso não é corpo, isso é psique. São duas substâncias diferentes. Pois bem, só existem duas únicas maneiras de saber como que essas duas substâncias diferentes, elas existem em nós viventes, nós seres humanos. Ou nós vamos ser dualistas, que admitem os dualistas, que corpo é uma substância e psique, alma, é outra substância, e elas existem como se fossem os dualistas. Dois relógios a marcar a mesma hora. Uma espécie de sincronicidade. Ou nós vamos ser unicistas, que é o meu caso, que também tem que admitir a existência de duas substâncias diferentes, o corpo e a psique, que são duas substâncias diferentes, que existem amalgamadas, a ponto. Como amalgamadas, o que seria? Por exemplo, água e açúcar, duas substâncias totalmente diferentes, dentro de um copo. Ali é água com açúcar, água doce. Então são duas substâncias diferentes, mas que existem amalgamadas a ponto de não ter nada psicológico sem algo corpóreo e nada corpóreo sem algo psicológico. Tá certo? Então agora vou responder a sua pergunta como unicista. A pessoa nasce com aquilo. É como se fosse uma potência. Potência o quê? Orgânica, genética, etc. É uma potência, é uma formação cerebral? Pode ser. Já tenho até algumas ideias sobre isso, etc. Mas não vou discutir onde está, porque não dá para localizar, não existe gene nem nada, isso aí nada frutificou. Mas tudo bem, é uma formação, um tipo de cérebro, etc. Enfim, mas é uma potência. Porém, o ser humano, ele não é só soma e psique. Ele é bio, sem dúvida, psico, sem dúvida, sócio, que ele está no meio social sempre, cultural. Ele é bio, psico, sociocultural. Então ele está inserido sempre no mundo. Então eu tenho potência. Se eu tenho essa potência, uma potência pequena, ser grande pode ser pequena. Se eu tenho uma potência pequena e estou num meio social desfavorável, certamente esse meio social desfavorável vai desencadear a minha condutopatia. Agora, se eu tenho essa potência pequena, mas no meio social favorável, provavelmente não vai desencadear. Pode ser que eu seja meio estranho, meio sem sentimento superior de piedade, mas provavelmente não vai desencadear, não vai, às vezes até fica imperceptível. Porém, se eu tenho uma grande potência e estou no meio social favorável, vai desencadear, porque a minha potência é muito grande. Eu vou colocar em ato aquela minha grande potência. Então, você me pergunta, resumindo e terminando, se é algo, tem algo de orgânico? Claro que tem, tanto é que é incurável. Muito bem, gente, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Obrigado a todos. Esses 2 livros dele para Santiago.
Isabela. Mazoneto tá aí. Pode vir aqui pegar. É isso, gente. Intervalo de 15 minutos.